mais, tá? Tribos vizinhas de Canaã, ele vai citar os filisteus, tá? Vai falar sobre os filisteus, fenícios, amalequitas, edomitas, midianitas, moabitas, amonitas. Ok, vai falar desses povos aqui. São povos bastante relevantes, muito importantes, e povos que algumas das vezes foram um grande empecilho para Israel, né? Causando-lhe muitos problemas, mas não apenas isso. Temos os fenícios que, na verdade, foram povos bastante aliados de Israel, tá? Durante muitos tempos, os fenícios de fato foram povos aliados de Israel. Agora, as situações em relação aos outros já não não foi tão fácil assim, como por exemplo os filisteus. Conforme está em tela aí, sobre os filisteus, veja só. A palavra filisteu significa errantes ou estrangeiros. No Antigo Testamento ele aparece como peliste, ou na forma pluralística peleste, de cuja palavra se originou o conhecido termo Palestina. Embora se trate de um anacronismo, a primeira vez que os filisteus são mencionados na Bíblia é em Gênesis 10:14. Embora não sejam de origem certa, alguns estudiosos entendem que são descendentes de Cão. Só o fato de eles serem mencionados em Juízes 14:3 como sendo incircuncisos, alguns autores deduzem que eles não eram de origem semita. Nesse caso, é bem possível que sejam da mesma linhagem camita, como os demais povos cananeus. O território em que os filisteus ocupavam ficava no extremo sul da Palestina, indo do sul do Monte Carmelo, costeando o mar Mediterrâneo até o sul da Palestina, sentido do Egito. Na distribuição das terras conquistadas por Josué, a tribo de Judá e a tribo de Dan receberam por herança o território que pertenceu aos filisteus, mas não tomaram posse imediatamente porque não puderam expulsá-los dali. Somente mais tarde, após a morte de Josué, que Judá tomou dos filisteus as cidades de Ascalon, Gaza e Ecrom. Esse povo nunca teve paz perene com os israelitas, senão esporadicamente em alguns armistícios. Então, quando Israel se fortalecia, conseguia impor algum armistício, né, alguma cessação das batalhas, mas geralmente Israel estava a voltas aí com confrontos, com escaramuças, né, com o povo filisteu, um povo muito hábil e um povo bastante antigo, um povo que também era estrangeiro, né, havia imigrado para aquela região, tá certo? E um povo que havia aperfeiçoado a arte, né, da confecção, a arte da fundição, e um povo que de fato oferecia grande risco, né, tanto ao reino de Judá, com a divisão, né, na época da divisão, o reino de Judá ao sul, e também o reino de Israel ao norte, porque, conforme a aula que demos em História dos Hebreus, após a divisão, o território de Israel era um território muito acessível para os filisteus e para outros povos que estavam em volta. E o território de Judá já é um pouco mais difícil de acessar, devido à sua característica muito montanhosa, enquanto o território de Israel está mais acessível, por onde passavam as estradas marítimas, o caminho do rei, tá certo? A leste do Jordão, e as planícies, né, de que Israel era composto, tá? Inclusive Israel era mais interessante porque também tinha mais recursos, e aí geralmente os povos tinham mais interesse em invadir o reino de Israel. Então em tela temos aí em que região estava, né, os estados filisteus. Eles na verdade eram uma confederação de 5 cidades-estado, tá? Que estavam unidas, né, por causa essa origem em comum, né, essa descendência em comum, e unidas contra, né, a invasão de Israel e até contra outros povos também que, invadindo Israel, guerreavam também contra os filisteus, tá? Então, com a invasão da Babilônia, por exemplo, a invasão dos assírios e depois a invasão da Babilônia, os filisteus também eram atingidos com essas invasões, sem contar o Egito também. Temos aí as cidades de Ecrom, Asdod, Ascalon, Gate e Gaza, tá? Ligadas aí a essas cidades que eram confederação dos filisteus. Abaixo, um grande número de artefatos descobertos em Tel Mikne, Ecrom, instrumentos de ferro, cerâmica e pedra. Importante ressaltar a foice e a enxada dos filisteus, conforme o relato bíblico, em um altar pequeno de incenso. Os filisteus eram pagãos, de modo geral cultuavam Dagon. Dagon era uma deidade principal do panteão filisteu, mas adoravam também outros deuses.
é alguma palavra aqui de Ernesto Gnini acerca dos filisteus. Veja. Em 1964, a Comissão Arqueológica da Universidade de Roma descobriu Ebla, capital de um famoso império que se estabeleceu no Golfo Pérsico, do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, entre 2500 e 1500 a.C. Esse império aparece nos registros ugaríticos de Ras Shamra, descobertos em 1934. Por Schaeffer e W.F. Albring, Ras Shamra já era habitada quando os povos vindos das ilhas gregas invadiram Canaã e radicaram ao sul da região, eram os filisteus. O nome, a palavra filisteu, aparece primeiramente em Gênesis 10:14. Terence Mitchell, do Departamento de Antiguidade do Museu Britânico, declarou: no Antigo Testamento, o nome filisteu é escrito como Filiste, usualmente com um artigo e mais comumente ainda em sua forma plural, filistino. O território ocupado pelos filisteus denomina-se Filístia ou Paleste, de onde deriva o nome Palestina, à época dos romanos. Filisteus significa errantes, estrangeiros. Apesar dos enormes esforços arqueológicos, a origem dos filisteus é um mistério. James Adams afirma: ainda que os filisteus sejam mencionados no Antigo Testamento 286 vezes, continuam praticamente desconhecidos. A Bíblia, porém, traça a origem imediata dos filisteus. Onde foram depois não sabemos. Ela afirma que procedem de Casluim, do filho Misra, em Egito. Mas como Gênesis 10:14 e 1 Crônicas 1:12 fazem referência a Caftorim, de Caftor. Os especialistas, especialmente até as primeiras décadas do século XIX, estabeleciam-se um berço em Creta. Todavia, as últimas descobertas arqueológicas indicam a ilha de Chipre. Pelo modo como a Bíblia os chama de incircuncisos, sabemos que não eram semitas. A tendência atual é reconhecer os filisteus como Peleset, que junto com os Teker e os Zakar formavam uma coligação conhecida como povos do mar, que invadiram o Egito, mas foram rechaçados por Ramsés III, cujas vitórias foram gravadas nos baixos relevos em Medinet-Habu, Tebas. Os hieróglifos egípcios confirmam esta verdade. Desbaratada a coligação europeia pelos egípcios, os filisteus se esconderam no sudeste de Canaã, conforme indicado no mapa, né? Crê-se que eles tenham vindo ou de Creta, a possível origem dos filisteus, ou de Chipre, que é essa ilha que está aí mais à direita, né? Que está mais à direita, essa grande ilha. Então eles tenham vindo ou de Creta ou de Chipre, tentado invadir o Egito, sendo rechaçados, aí sendo expulsos, né, por Ramsés II, tá? Por Ramsés III, tendo então que se realocar ao litoral de Canaã, mais ou menos a época que Israel também estava conquistando a região, e com isso disputando constantemente com Israel durante longo período, durante o período dos juízes, né, o período de Josué, da conquista, o período dos juízes, houveram muitas guerras, né, com os filisteus, o período da monarquia dividida, eles permanecem lá também, se envolvendo em muitas batalhas aí com Judá ou com Israel, e ao final, quando a terra inteira é invadida pela Babilônia, né, tanto o povo de Israel já havia sido levado pelos assírios, depois o povo de Judá pelos babilônicos, e os fenícios também desaparecem na história. Aí temos aí os fenícios aí perdem toda essa força, né? Permanecendo talvez alguns indivíduos, mas de fato perdem essa força que haviam tido como nação, tá certo? E aí temos aí a situação dos filisteus, conforme a imagem indica um alto relevo, né? Mostrando como teria sido aí a fisionomia de um filisteu, e a imagem do deus Dagon, né, ligado aí aos filisteus. O nome que se refere a Dag, que no hebraico significa peixe ou cereal. Era um deus da agricultura e estava associado à cultivação e fertilidade. Afirma-se que teria sido o pai do grande deus Baal. Várias cidades derivam seus nomes desse deus, como Bet Dagon, Josué 15:41. Esses são os filisteus, tá ok? Agora, outro povo extraordinário, povo fundamental para a história geral, né? Não somente a história dos hebreus, mas a história geral, são os fenícios. Um povo, na verdade, que podemos dizer que dentre os povos, né, os poucos que, na verdade,
eram aliados dos hebreus, dos israelitas. Os fenícios estão aí entre as grandes nações que vemos eles mais aliados, né, do que disputando com Israel. Em tela aí já temos o mapa da expansão fenícia, para você ter a ideia de como este povo diversificou sua cultura e como ele se relacionou com diversos povos, né, e fundou diversas colônias ao longo de todo o Mediterrâneo, difundindo, né, toda a questão comercial, toda a questão cultural, e a partir do esforço, né, que realizaram para o controle, né, desses interpostos comerciais, né, dessas negociações que faziam entre povos de diferentes línguas, no esforço para a comunicação, pelo menos no sentido de organização, de comércio, né, de interação para esse tipo de comércio, acabaram por produzir algo muito funcional, que foi essa língua alfabética, né? Em vez de ser ideográfica, né, cada símbolo significando uma ideia, e assim uma língua que torna-se muito complexa, muito grande, muito difícil de se lidar, uma língua muito mais manipulável, né? Quando você tem os vogais e consoantes, e conforme você muda de lugar nas vogais e consoantes, cada uma portando seu som, então a coisa está não mais na ideia, mas sim no som atribuído àquele signo. Conforme você muda de lugar, você com poucos signos produz milhões de palavras. Então temos algo muito funcional, que é essa língua alfabética dos fenícios, né? Que é um grande legado aí para toda a humanidade. De acordo com o que lemos em Gênesis 10, 15 a 19, pode-se concluir que os fenícios eram de origem camita, apesar de falar uma língua semita. Eles habitavam na estreita faixa de terra no extremo norte da Palestina, entre os montes Líbanos, até as proximidades do Monte Carmelo, na orla do Mediterrâneo, cobrindo uma extensão de cerca de 190 quilômetros em sua parte mais larga. Media cerca de 8 quilômetros, indo desde o Mediterrâneo até os sopés dos montes do Líbano, na região leste. Seus limites geográficos nunca foram bem definidos. Os fenícios eram um povo grande especializado no comércio e na navegação. Suas cidades mais importantes foram Sidom, Tiro, Sarepta, Caná, Biblo, Aquzibe, Aco, Bet-Anata, Aksaf. As terras antigamente ocupadas por eles hoje pertencem à República do Líbano. O Líbano principalmente é o que ocupa o território que antigamente era ocupado pelos fenícios, né? Como hoje o Iraque ocupa o território que foram ocupados pelos sumérios, pelo Império Acádico, né? Pela Babilônia, pelos assírios, tá ok? Então hoje estão a Mesopotâmia, né? Que está dentro do território do país da República do Iraque. E hoje, no caso, o Líbano ocupa o território fenício na Palestina, tá? Porque a Fenícia tem algo muito característico, muito especial quando se fala dos fenícios, porque o território dos fenícios na Palestina é conforme descrito aqui, mas conforme o mapa que eu coloco em tela para vocês, o território fenício, na verdade, é composto de entrepostos comerciais e cidades por eles fundadas ao longo da costa do Mediterrâneo. Então, conforme nos mostra aí no mapa, né, eles se relacionavam com os egípcios, né, com a ilha de Chipre, com a ilha de Creta. E aí temos Cirene, Sabrata, Cilícia, Cartago, Útica, Sardenha, Córcega, as Ilhas Baleares, Gades, Tinges, né, e com a própria Inglaterra, com a Etrúria. Né. Então os fenícios eles se relacionavam com todos esses entrepostos aí, com todas essas cidades fundadas aí, né, ao longo do mar Mediterrâneo, tá? Agora as terras que de fato eles dominavam, né, as terras que eram de fato sua possessão, eram essas terras aí, conforme citada aí na apostila. E aí Ernesto Ognini nos diz mais aqui acerca dos fenícios, veja só. Deixa eu só localizar aqui que eu me perdi um pouco. Acerca dos filisteus já falamos. Agora vamos ver aqui filisteus. Sobre os fenícios, moabitas, já vamos falar acerca deles. Amonitas.
Fenícios. Sobre os fenícios, ele indica a página 48. Ele vai nos dizer o seguinte: a Fenícia, segundo John D. Davis, significa terra das tamareiras, ou da púrpura, ou da gente de pele escura. Localização plantada na orla do Mediterrâneo, que ia do rio Litani, no sul, ao Arvad, no norte, numa extensão de mais ou menos 240 quilômetros, numa profundidade de 50 quilômetros de leste a oeste, não adentrava tanto ao território, né? Terra muito acidentada, sáfara e grandemente pedregosa. Isso obrigou os fenícios a constituírem suas maiores cidades em ilhas próximas à costa. Ao sul, limitada com a Palestina, ao norte com o rio Arvad e ao oeste com o Mediterrâneo e a leste com os montes Líbano. Tá? Com relação à expansão, ele diz, como eram comerciantes por excelência, tornaram-se navegadores e dos maiores da antiguidade. Fundaram grandes colônias ao longo do seu ciclo de navegação. Primeiro Chipre, depois Cilícia, então Rhodes, Sicília, Malta, Gozo, Pautelária, Sardenha, Cádiz na Espanha, Úrica e Cartago. No norte da África, pela hegemonia do Mediterrâneo, venceram os etruscos e se tornaram senhores do mar. Tinham linhas de navegação com o Egito, cujo comércio de madeira era dos mais poderosos. Fundaram também colônias em Jope, Dor, Acre, Ugarit e Ras Shanra, que é tão importante aí para a arqueologia, tá ok? Com relação ao comércio dos fenícios, veja o que ele diz aqui. Os fenícios sempre se dedicaram em grande escala ao comércio. Leia o relato de Ezequiel 27, que descreve com requinte de detalhe os gêneros que eles negociavam com as maiores nações da terra, e revela a capacidade desse povo na arte do negócio. Seus colossais estoques eram armazenados em colônias, o que tornavam essas cidades riquíssimas e poderosas. Nas palavras de Isaías, a Fenícia, a feira das nações. Agora ele fala aqui acerca da religião e eu quero passar aqui alguma coisa em relação à cultura deles. Veja só, os fenícios. Os fenícios eram sábios, Ezequiel 28. Diz que o príncipe de Tiro era o mais sábio. Disse que o príncipe de Tiro era mais sábio que Daniel. Não havia segredo para ele, e pela sua sabedoria ajuntou ouro e prata, e com esses tesouros se tornou o mais poderoso da terra. A referida escritura o compara ao querubim da glória, isto é, a Lúcifer, antes de se tornar Satanás. Ninguém na antiguidade os ultrapassou em artes náuticas, conheciam os mares e os seus segredos. Creio que vieram muitas vezes à América. Irão, rei de Tiro, juntou suas forças às de Salomão e foram a Tarsis, e depois a Ofir, de onde levaram em sucessivas viagens toneladas de ouro. Eram diplomatas, sabiam negociar com os poderosos das nações, não só com os mercadores, mas na área política. Tiro era uma fortaleza quase inexpugnável, não temiam ataques inimigos, não precisavam guerrear, sabiam entretanto a arte da guerra, e empregaram muitas vezes contra os etruscos e os romanos, principalmente contra os Cipiões, que eram dos romanos, né? Irão, poderoso rei de Tiro, foi grande amigo. Irão, rei de Tiro, foi grande amigo de Davi. Aí aquilo que eu havia falado sobre as alianças que havia entre os israelitas, né, e os fenícios. Primeiro livro dos Reis 5:2. Forneceu madeira para Davi construir em Jerusalém a casa real e depois para Salomão erigir o templo. Sabiam cortar madeira no Líbano com maestria. Detiveram por muito tempo o segredo da fabricação do vidro. Fabricavam púrpura, perfumes e lindas cerâmicas. Eram grandes artistas, pois puderam emprestar Irão a Salomão para construir o templo do Senhor em Jerusalém. E está aí o grande desejo dos maçons a associar a sua história a Irão, né? Mas na verdade isso é uma supervalorização da sua antiguidade, né? Na verdade eles tendo origem com as associações, né? Com os grupos, as guildas, né? Por exemplo, as guildas de maçons, que na verdade maçom em francês é pedreiro, tá? Então as guildas de pedreiro depois foram se tornando associações fortes de ajuda mútua,
e posteriormente assumiram uma característica mais filosófica e mística, tá? Então, na verdade, eles não são tão antigos na história assim. Não tem como retroceder a Irão de Tiro, tá? Mas eles assim o gostariam, né? A religião dos fenícios, ele fala, a atividade religiosa dos fenícios convergia para duas divindades principais, Baal e Astarote. Baal e Astarote. Aí temos a situação na qual Honre casa seu filho Acabe com Jezabel. O pai de Jezabel era sacerdote do culto a Baal e Jezabel estava ligada, né, a Astarote. O primeiro era mais importante, cuja imagem era monstruosa, grosseira até, forte Deus cruel, vingativo, cuja ira só era aplacada com sacrifício de vidas humanas, homens e mulheres, rapazes, donzelas e crianças. Israel importou muitas vezes esse culto pernicioso e abominável. Acabe se casou com a princesa Jezabel, filha de Etbaal, um sacerdote de Baal, que se tornou o rei dos fenícios, por coincidência sucessor de Irão. Baal entrou em Israel pela porta da realeza. O prejuízo que isso causou tanto ao reino do norte como ao reino do sul foi incalculável. Tá, ok? E aí temos a situação na qual os fenícios eram um grande povo, né? Um povo muito navegador, um povo muito comercial, muito sábio, mas infelizmente se deixaram levar, né, por essas idolatrias perniciosas, essa idolatria muito baixa, né? E Israel, estando associado a este povo, durante muito tempo se beneficiou desta aliança, mas depois também foi duramente atingido com a entrada, né, dos cultos de Baal Peor, com os cultos de Baal e Azerá. Os cultos de Baal e Azerá sendo instituídos oficialmente no território israelita, né? Foi alvo aí da grande batalha, da grande luta, né, dos ministérios proféticos de Elias e depois de Eliseu. E aí no mapa indica aí as regiões com as quais os fenícios tinham comércio, colônias, né, comerciais, tendo vencido os etruscos, que era um povo anterior aos romanos, e tendo a hegemonia do comércio no mar durante muitos séculos, tá? Comerciando escravos, cerâmica, cereais, a metalurgia, o vidro, que era, eles detinham aí essa capacidade, né, de a fundição, né, para o vidro, tipo de material, tipo de areia correto, tipo de forno, né, a temperatura na qual precisa estar para se obter o vidro. O papiro, né, fundamental aí para todas as culturas do mundo, né, todos os reinos, né, as atividades dos escribas, o registro, os textos sagrados, os textos oficiais, o sal, né, que hoje vale nada, né, você vai no mercado e você até esquece de trazer sal para casa, mas que na época era tão difícil de se obter, era tão caro que ele originou a palavra salário. Então os soldados recebiam muitas vezes em sal. Com o sal facilmente conseguiam adquirir qualquer outra coisa que precisasse, porque o sal tinha altíssimo valor. A indústria têxtil, né? Então temos aí inclusive o próprio nome dele ligado à púrpura, e a púrpura, a questão do tingimento das roupas, né? Atividade têxtil, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira, né? O cedro do Líbano, inclusive negócio importante de Israel com o Líbano, né? Com o rei cede a Israel aí, cedro do Líbano para a construção do palácio, depois do templo, né? E por outro lado, Salomão cede a ele cidades, né? Cidades do norte de Israel, para que ele obtenha dali, extraia, né, delas aquilo que for útil para si. Então temos aí os fenícios, né, um povo muito importante na história. O nome fenício deriva-se do corante púrpura que eles comercializavam na época, Kenaane. Esta região era estreita, a faixa de terra entre o Mediterrâneo a oeste e a Cordilheira do Líbano ou Síria ao leste, Palestina ao sul e Síria ao norte. Sua extensão de 25 km de largura por 250 de comprimento. Tinha como principais cidades Tiro e Sidom. Tão grande foi o poder comercial que a palavra comércio quase chega a ser sinônimo de fenício. Foi na Fenícia, na cidade de Tiro, que veio Jezabel, a rainha que instituiu em Israel o culto a Baal. O culto a Baal vindo aí por causa desse trágico casamento, né, entre Acabe e Jezabel. Os amalequitas agora, veja o que ele tem a dizer acerca dos amalequitas. Embora a Bíblia fala muito desse povo, a verdadeira origem deles continua incerta. Há duas posições. Para alguns, eles eram simplesmente um povo desconhecido.
um povo desconhecido que vivia de forma nômade no deserto do Sinai. Mas com base em Gênesis 36, 12 e 16, há quem pensa que eles são descendentes de Esaú. A Bíblia menciona 3 personagens com o nome Amaleque. Um deles pode ser os progenitores dos Amalequitas. Num episódio que envolveu um aglomerado de reis numa guerra. Gênesis 14, 7. 2. Um personagem filho de Elifaz, filho de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Gênesis 36, 12, 16. 3. Um povo que guerreou contra os israelitas no Sinai, quando os israelitas demandavam Canaã. Êxodo 17, 8 ao 15. O que podemos afirmar com certeza é que os amalequitas eram um povo guerreiro que habitava a região sul da Palestina, nas regiões sudeste do Mar Morto, entre a Idumeia e o Egito, estendendo-se por toda a península do Sinai. Em alguns momentos eles são descritos como quem viviam uma vida nômade, circulando pelo extremo sul da Palestina, em busca de qualquer coisa para sobreviver. Temos aí a situação na qual os amalequitas são descritos, né? E temos o relato bíblico que faz uma ligação séria entre os amalequitas, né, e o descendente aí, como descendência, né, em Esaú. Temos a situação na qual os amalequitas podem ter descendido de fato de Esaú. Só que, conforme o autor aqui já indicou, há outras indicações, né, do nome Amalequita no Antigo Testamento, que podem também fazer acreditar que este povo que habitou a região sul, principalmente ali a Península do Sinai, vivendo uma vida nômade, pode na verdade ter tido uma outra origem, né? Então, de fato, ter existido um Amaleque, mas na verdade o povo amalequita de modo geral ter tido uma outra origem. Seria um caso de um nome frequente, né, que frequentemente aparece aí entre indivíduos ou entre povos. Então, conforme temos em tela uma genealogia, né, como origem Abraão, e as 3 esposas, né, sendo Sara, Agar e Quetura. De Sara, Isaac. De Isaac, Esaú e Jacó. Tá? De Jacó, os israelitas, né, as 12 tribos. E de Esaú, os edomitas, né, como tendo origem em Esaú, e também os amalequitas. Né? Então, eles colocam como possível origem dos amalequitas, né, a partir do tronco genealógico de Esaú, tá ok? No hebraico, o habitante do vale, que habitavam a região sul da Palestina, bem como o leste do Mar Morto e do Monte Seir. Ocupavam a porção de Israel que cobre a tribo de Efraim. Gênesis 14, 7. Após o êxodo de Israel, os amalequitas foram os primeiros adversários atacantes. Êxodo 17, 8 ao 13, por estarem, né, no Sinai. Então Israel estava peregrinando naquela região e teve problemas para vencer muitas das vezes os amalequitas em batalhas, né, naquela região. Eles eram tão numerosos como gafanhotos, possuidores de inúmeros camelos. Saul foi rejeitado por poupar a vida do rei amalequita, chamado Agag. Nos dias de Davi, ele perseguiu e matou vários amalequitas. Então, Amaleque, neto de Esaú, conforme é indicado aí abaixo, e pai do clã dos amalequitas. Gênesis 36, 12 e 16. Amalequitas, povo descendente de Amaleque, o clã dos amalequitas, eles viveram no Negev. Deus pediu aos israelitas que destruíssem os amalequitas, mas Israel não fez. Eles foram os mais ferrenhos inimigos de Israel, desde o tempo do Êxodo até a época de Ezequias. Temos aí os amalequitas sendo um povo nômade habitando aí a região do Sinai, subindo muitas vezes até Cades Barneia, né, até o deserto do Negev, e em algumas circunstâncias invadindo Israel, atacando, né, e causando muitos prejuízos aí ao reino de Israel. Israel, não tendo atendido a ordem de Deus para a eliminação desse povo, acabou sofrendo muitas das vezes invasões, né, por parte dos amalequitas. Então temos as informações. Vamos seguir adiante então, vendo aí a situação, né, as informações em relação a outros povos. Antes disso, eu quero trazer aqui uma palavra de Ernesto Ognini em relação aos amalequitas. Veja, a Bíblia alinha 3 amaleques distintos. É a situação que eu já citei, né, conforme indicado na apostila. Consoante a origem dos amalequitas, os estudiosos se dividem em 2 grupos. Um pensa e aceita que os amalequitas que atacaram Israel no deserto descendem de Esaú.
Outros, também abalizados estudantes da Bíblia, acham que os amalequitas do Sinai e do Negueb não tinham nenhum parentesco com Esaú. A primeira escola carece de fundamento bíblico, pois em Gênesis 14:7 se refere a um período muito anterior, isto é, 430 anos antes, tá? Gênesis 3:17. E também pela diferença de tratamento que Moisés dispensou aos amalequitas e aos descendentes de Abraão, Amon e Moabe, filhos de Ló, sobrinho de Abraão. O Senhor não permitiu que Israel tocasse em coisa alguma. Deuteronômio 2:9-19. A mesma coisa com Esaú, neto de Abraão. Com Amaleque o tratamento foi outro. Deus disse a Moisés: apagarei totalmente a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Êxodo 17:14. Há também os que aceitam dois grupos distintos de amalequitas: os nômades que viviam no deserto do Sinai e os descendentes de Esaú, mas todos amalequitas. A verdade, porém, é que até hoje quase nada sabemos da origem desse grupo. O que se sabe é que habitavam na parte setentrional da península do Sinai, designada como Negueb, e se estendiam até o deserto de Et-Tir, Sur e Sin, e vagavam desde o Mar Morto até o Mar Vermelho. Povo inculto, atrasado, com costumes rudimentares, nômades, viviam em tendas, dedicavam-se mais às atividades pastoris que às agrícolas. Dedicavam-se à pilhagem, ao saque e ao furto. Os amalequitas se confrontaram com Israel diversas vezes através do século. Logo que Israel passou o Mar Vermelho, o segundo foi em Cades Barné, após o retorno dos 12 espias. Aliaram-se a Eglon, rei de Moabe, para perturbar Israel. Com os medianitas, por muito tempo, devastaram as searas dos filhos de Jacó, até que Gideão os derrotou. Conquistaram a região montanhosa de Efraim, no tempo de Abidom. Por ordem de Samuel, Saul os destruiu. Atacaram Ziclag, cidade que Aques. Atacaram Ziclag, cidade que Aques dos filisteus deu a Davi, mas Davi voltou inesperadamente e o derrotou. Os filhos de Simeão invadem os territórios amalequitas, destroem tudo e passam a morar em suas cidades e aldeias. Primeiro livro das Crônicas 4:39-43. Nada sabemos da religião dos amalequitas. Provavelmente eram idólatras, como os demais povos da região. Não deixaram nenhum vestígio de escrita, nem de artes ou de algum traço que viesse a comprovar o seu grau de civilização, uma vez que eles tinham essa prática muito acentuada do nomadismo, e eram, como se diz aí na descrição de Ernesto Ognini, muito incultos. Então não deixaram qualquer tipo de registro, que possa nos informar melhor acerca deles. Então esses eram os amalequitas. E a postura de Moisés em relação a eles, no sentido de comunicar a ordenança de Deus da destruição total, nos aponta aí, para essa perspectiva de que talvez não fossem eles, esses amalequitas ao qual se voltou essa ordem de destruição, não fossem o mesmo Amaleque, descendente de Esaú. Então essa é uma possibilidade, tá? Os edomitas